Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo do diagnóstico e manejo das lesões bucomaxilofaciais. O objetivo deste estudo hoje é abordarmos uma situação relativamente comum, pelo menos no nosso meio. As desordens, alguns chamam de lesões, potencialmente malignas. Abordaremos nesse instante a instalação de determinadas circunstâncias que podem trazer danos consideráveis à nossa saúde e que, se não forem identificadas, tratadas, quer dizer, manejadas de forma adequada, eles podem evoluir para uma situação ainda mais grave, e dessa situação mais grave o resultado pode ser, de certa forma, com um prognóstico restrito. Então vejamos o seguinte: a OMS ela classifica como desordens potencialmente malignas um tecido, acompanhe na tela por favor, um tecido morfologicamente alterado, no qual é mais provável a ocorrência de câncer do que um tecido normal. Aqui nós temos um aspecto em que se tem uma gengiva, se mostra tanto a papila gengival, a gengiva inserida principalmente com uma discreta extensão à mucosa com alteração de cor. Então ela perdeu a sua coloração rosada e se mostra numa cor branca. Inclusive a densidade altera. Aqui a densidade que aparece na gengiva normal, ela se torna gradativamente mais densa. Essa micrografia mostra, por exemplo, que seria um fragmento desta região, então uma amostra obtida por biópsia incisional. Peço que você recupere, quando for possível, reveja o nosso conteúdo disponível acerca de exames complementares. Dentre eles, a abordagem bastante exaustiva, por sinal, acerca da biópsia. Então, para se ter uma ideia aqui, cristas epiteliais que devem mostrar uma forma cônica, neste momento, perderam essa característica. Então, de uma forma cônica, que é a normal, elas mostram formas variadas, né? Se nós considerarmos essas duas cristas epiteliais, essa daqui tentando se apresentar como se fosse em forma de gota, é uma característica do que se considera um quadro de displasia. Portanto, quando o tecido, tanto do ponto de vista clínico, especialmente do ponto de vista morfologicamente se altera, existe sim uma possibilidade dele desenvolver ao longo do tempo uma evolução para câncer. Nós podemos mencionar que pode ocorrer um processo de modificação nessas células que resulta então na evolução desse quadro para um carcinoma, por exemplo. Dentre essas desordens potencialmente malignas, as lesões que frequentemente se associam ao câncer bucal estão relacionadas nessa tela. Então, dentre as leucoplasias, a eritroplasia, o líquen plano, a quelite actínica e a fibrose submucosa. São essas situações que normalmente permitem que sejam consideradas como sinais de alerta. Se você conseguir identificar situações como essa, certamente você está contribuindo de forma considerável para a preservação da saúde do seu paciente. Com relação à leucoplasia, a Organização Mundial de Saúde entende que leucoplasia é um termo clínico. Vamos lembrar o seguinte: leuco significa branco e plasia, alteração. Então, nada mais do que uma alteração
branca, literalmente uma alteração branca. Então, portanto, alterações brancas acontecem com uma certa frequência na boca. Por exemplo, candidíase pseudomembranosa aguda é branca. Mas, quando nós passamos uma espátula, nós destacamos esse branco da superfície mucosa. Então, essa situação não pode ser considerada como leucoplasia. O critério para que seja considerado leucoplasia é, primeiro, que é um termo clínico, é inespecífico. Laudos emitidos por patologia ou pelo laboratório de patologia não podem caracterizar, não podem oferecer o diagnóstico de leucoplasia. O diagnóstico de uma amostra de biópsia não deve ser aceito como leucoplasia, mas sim outras situações, dos variados graus de displasia até mesmo neoplasias. Vejam só, então que fica bem claro, leucoplasia é termo clínico inespecífico, que indica uma mancha ou uma placa branca na mucosa bucal que não pode ser removida facilmente e que não pode ser caracterizada como qualquer outra lesão. Se eu raspar e sair, não é leucoplasia. Se eu raspar e não se destacar, ela permanecer no local onde foi identificada, então sim. Se ela não pode ser caracterizada como nenhuma outra situação, então sim, ela pode ser encarada como uma leucoplasia. Existem determinadas situações que realmente geram dúvidas, como formas de líquen plano que se mostram brancas também não são destacáveis. Mas a morfologia, aquelas informações que nos são fornecidas pelo exame histopatológico, confirma o diagnóstico, que se trata de um quadro de líquen ou de uma situação, por exemplo, que envolva uma hiperceratose, envolva uma acantose, envolva uma displasia. Então, a leucoplasia pode ser totalmente benigna no seu aspecto, ou algumas vezes uma condição já cancerizável, ou um marcador para câncer em qualquer outro ponto do trato aerodigestivo superior. Esse é o conceito que o Scully menciona acerca da leucoplasia. Não se deixe enganar que uma leucoplasia pode esconder, pode manifestar do ponto de vista morfológico um carcinoma. Então, por isso que durante um processo de anamnese é importante mencionar há quanto tempo, é importante investigar há quanto tempo essa lesão está presente. Lesões, manchas brancas que estejam presentes sem uma causa aparente por mais de 20 dias e não tem remissão após a adoção de determinado manejo, devem ser sumariamente biopsiadas. Muitas das vezes nós encontramos apenas uma hiperceratose, uma acantose ou displasia, mas naquelas lesões que nós julgamos aparentemente inócuas pelo perfil clínico, muitas das vezes tem um carcinoma de células espinhosas, ou melhor, um carcinoma de células escamosas por trás disso. É o seguinte, então a leucoplasia tem uma incidência de cerca de 0,1% da população. Embora seja um percentual baixo, ela está presente. A idade, indivíduos de meia idade e também idosos. Existe uma série de razões pela qual isso acontece. E num estudo mais aprofundado, que em breve nós disponibilizaremos, essa situação será maior abordada para que você entenda com maior facilidade essa situação. Os homens estão mais susceptíveis ao desenvolvimento e à distribuição geográfica desconhecida. Ela compreende, ela se mostra em qualquer região, especialmente no mundo ocidental. Dentre as considerações epidemiológicas, temos que levar em conta a incidência, a idade, o gênero ou sexo masculino
tem mostrado uma maior frequência dessa condição é a distribuição geográfica que tem acontecido, especialmente no mundo ocidental. O porquê dessas características deve ser e será melhor investigado, melhor abordado em nosso estudo que estará disponível mais adiante, numa oportunidade específica em que nós participaremos a vocês. Mas, neste momento, vamos nos ater à leucoplasia, em especial suas características clínicas. Nós temos que levar em conta uma série de informações, uma série de características, vinculando ou focando a variação de tamanho, se a extensão da leucoplasia, se é uma área restrita ou uma área mais extensa, uma área única ou uma área múltipla, se ela é do tipo focal, com limites relativamente bem definidos, ou difusa, cujos limites não são precisos. A multilocalização, se ela está presente em um único sítio ou se existe mais de um sítio, em mais de um local em que essa alteração se manifesta. Portanto, existe uma ampla variação clínica, o que dá margem para várias formas de classificação. Dentre elas, pode ser encontrada como placa branca homogênea, placa branca espessa e opaca, lesões brancas nodulares ou mesmo lesões mistas com áreas vermelhas. Foi mencionado anteriormente que o branco, leuco, e que o vermelho nós designamos de éritro. Então eu posso encontrar lesões leuco-eritroplásicas, que por sinal indicam, sugerem situações mais graves, que nos levam inclusive a uma escolha específica da área que necessariamente tem que ser biopsiada. Dentre a classificação das leucoplasias e das eritoplasias, vamos abordar a leucoplasia homogênea. Considera-se a leucoplasia homogênea aquela que se mostra de uma forma plana. Uma outra opção também de leucoplasia homogênea é quando ela se mostra de uma forma corrugada. Uma outra possibilidade é quando essa área leucoplásica adquire um aspecto que lembra uma pedra pómez e também, por fim, um aspecto enrugado. O potencial de malignidade dessas circunstâncias se dá em função da aparência que ela pode adquirir, da sua localização e tem que ser levado em conta também, especialmente, os fatores etiológicos. O perfil do paciente por trás disso. É bastante complicado neste momento nós abordarmos de forma ampla os fatores etiológicos, mas existe uma série deles que levam com maior frequência, não podemos dizer que sejam fatores determinantes, mas nós temos o perfil genótipo do paciente, então aquelas características que são herdadas. Por exemplo, se o paciente herdou determinados proto-oncogenes, por exemplo, em determinada época da sua vida, aliados a fatores ambientais, ele pode desenvolver com certeza situações como essa. A aparência também da lesão. Eu já mencionei anteriormente que não é que uma aparência de uma lesão inócua deva ser ignorada. Muitas das vezes isso acontece, a literatura está repleta dessas abordagens de que lesões clinicamente inócuas, com aparência inofensiva, quando do diagnóstico histopatológico concluíram tratar-se de carcinoma. Então, diante de uma lesão leucoplásica, não se prenda
a aparência inócua. É óbvio que quando nós identificamos uma lesão extensa, mesmo que seja homogênea, e de acordo com o perfil do paciente, se ele tem fator de risco, tem que ser considerado, tem que ser feita a obtenção de amostra e ser obtido o diagnóstico. E não preservar, não acompanhar. Muitas das vezes nós estaremos acompanhando o desenvolvimento de um carcinoma. Com relação ainda às leucoplasias homogêneas, elas são de fato as mais frequentes. Pode se mostrar como placas uniformemente brancas, frequentes na mucosa jugal. Presta atenção se não é uma situação provocada por uma hiperceratose, em consequência um excesso de atrito, por exemplo, pela fricção da mucosa jugal em relação à superfície dentária. A presença de hábitos perniciosos que podem levar a essa situação. Se for identificada a presença de hábitos, óbvio que esses hábitos devem ser corrigidos. Essa situação de leucoplasia homogênea, felizmente, ela tem um baixo potencial maligno. Mas, dependendo do tempo de permanência, ela pode evoluir sim para uma condição mais grave. E, eventualmente, ela é disseminada. Nós podemos encontrar locos diferentes dessa situação. Aqui, observando essas áreas, duas áreas em que se tem áreas de leucoplasia. Aqui também a presença de área leucoplásica presente no lábio, relativamente homogênea, de limites precisos. Essa outra condição é considerada também uma leucoplasia homogênea, mas observa que ela já é, de certa forma, exofítica. Ela já se expõe. Isso significa que ela... Por que isso acontece? Vamos entender por que esse branco acontece. Nessa circunstância, quando acontece a alteração na morfologia do tecido, os ceratinócitos que compõem as células do tecido epitelial, eles passam a produzir um excesso de ceratina. Então, uma das características que nós certamente encontraremos no diagnóstico morfológico é exatamente hiperceratose. Além da hiperceratose, a hiperceratose é exatamente essa condição mais clara aqui de superfície. Mas o importante não é exatamente a hiperceratose, mas o que se observa em profundidade. O limite entre o epitélio e o tecido conjuntivo. São as características observadas no córeo ou na lâmina própria que definem o prognóstico, que definem exatamente uma situação. Então aqui, de fato, nós podemos caracterizar isso como uma leucoplasia. Raspamos com uma espátula, não se destaca. Erroneamente, pode-se pensar, eu posso raspar essa camada, essa região e encaminhar para o laboratório para diagnóstico. Não faz isso. O diagnóstico pode até haver um diagnóstico de alguma hiperceratose, mas não expressa na totalidade as características da lesão. Então, o material a ser biopsiado tem que ser suficiente para que haja um diagnóstico preciso. Veja nosso conteúdo, nosso estudo sobre biópsia. Lá nós mencionamos os locais onde devem ser biopsiados e o quanto de material deve ser obtido. Aqui especificamente nós temos uma área de leucoplásica na língua, num indivíduo já de meia idade, presumo, né? E o material foi removido, aqui as amostras do exame morfológico, observando, portanto, que as características do tecido epitelial já se mostram alteradas. A hiperceratose está presente, mas ainda não há características de um tumor. Nessa outra imagem de maior aumento, é possível notar hiperceratose. Existem outras características que dão conformidade, que caracterizam especificamente o padrão de ceratina,
Em outra oportunidade a gente pode conversar, nós poderemos conversar acerca desse tema, mas o fato é que isso daqui, somente essa camada mais eosinófila já responde porque essa área é mais branca, porque se tem um excesso de ceratina. Agradeço a presença, agradeço a oportunidade de compartilhar esse estudo com você. Num vídeo futuro, nós continuaremos a abordagem sobre leucoplasia. Até a próxima!